A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 2: O Ouvir da Fé. Autor Pedro Dong. Semana 2. A verdade do Evangelho. Segunda-feira. Ler com oração. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Não ceder às pressões e às influências da prática da lei. O tema dessa semana é a verdade do Evangelho. Na criação, quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, concedeu-lhe vida e sabedoria. Nossa existência, portanto, depende desse sopro, que é o Espírito. Deus sempre quis dar sua vida ao homem, para ele governar todas as coisas por meio dela. Por isso, Deus colocou a árvore da vida no jardim do Éden, para que o homem a escolhesse. Contudo, por sua desobediência, ocorreu a maior tragédia da humanidade. A morte e o pecado entraram no mundo. A fim de guardar o homem do pecado, Deus enviou a lei, que serviu de aio até que viesse Cristo. Em Cristo, o homem é justificado pela fé. Deus tem grande esperança no homem. Hoje, na condição da igreja em Filadélfia, o Senhor restaurou o seu governo por meio de sua palavra, pois é por meio dela que ele realiza todas as coisas. Por essa razão, não podemos perder a referência da verdade do Evangelho frente às pressões pelas quais passamos. Precisamos preservar a pureza da verdade do Evangelho de Cristo. Em Gálatas lemos: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2:14. Pedro provavelmente não vivia sob a lei, com seus ritos e ordenanças, mas no tocante à convivência com os gentios cristãos, ainda estava preso às regras do judaísmo. A decisão tomada na reunião de Atos 15, de certa forma, liberou os gentios cristãos de seguir a lei de Moisés, mas não deu aos judeus um meio de como se comportar, porque era proibido a um judeu se relacionar com um gentio. Havia uma regra muito rigorosa que proibia a um judeu a juntar-se ou aproximar-se de um gentio, de um incircunciso. Quando, porém, Pedro esteve em Antioquia, estava liberto disso, assim como fora na casa de Cornélio. Mas quando ele soube que alguns da parte de Tiago estavam chegando, teve medo. Ele logo se afastou do meio dos gentios e dissimulou. Barnabé e outros também o seguiram nessa dissimulação. Isso mostra que eles não sabiam ainda como se comportar. A pressão exercida pelos que seguiam Tiago era tão intensa que até Pedro, temendo, afastou-se dos gentios. Paulo atesta de forma bem contundente: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2:15-16. Deus sempre quis dar sua vida ao homem. Ele nunca teve a intenção de dar um livro de regras de conduta para o homem seguir. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Fomos libertos da lei. Por isso, não podemos sucumbir às pressões, mas precisamos agora viver em novidade de vida, pela fé em Cristo Jesus. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio: O maravilhoso convite de Deus ao homem. Capítulo 6, autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.